Olha, muitas vezes as pessoas chegam aqui na nossa casa, e não somente na nossa casa, mas às vezes encaminham mensagens, né? Falando sobre algum tipo de sensibilidade. E aí aquela pergunta que não quer calar, né? Será que eu sou médium? Como que eu posso desenvolver a minha mediunidade? Como que eu posso saber, né, qual entidade que me acompanha? Uma das principais perguntas até que eu recebo aqui na casa é exatamente isso. Como saber quem é a minha moça? Como saber quem é o meu guardião de trabalho? Como saber quem é meu caboclo, meu preto velho, minha criança? Essa ânsia do nome acaba colocando até mesmo alguns arquétipos, e a gente ainda vai falar sobre isso, e também colocando dentro do inconsciente algumas coisas que a coletividade trabalha. Nessa nossa série especial de vídeos que eu vou colocar aqui agora todo domingo para você, porque agora você sabe que o nosso horóscopo da semana ele passou a ser o nosso horóscopo mensal, e aí eu avisei para vocês no nosso domingo passado. Então, nesse nosso primeiro vídeo sobre médiums, mediunidade, nós vamos falar um pouco sobre essa faculdade, sobre esse lado da psique humana, que na verdade psique significa o quê? O estudo da alma. Que na verdade hoje em dia o estudo da alma ligado à psique ficou de lado, né? Hoje em dia a psique está mais ligada ao comportamento, e aí a gente acaba parando para pensar que nós estamos diretamente ligados a algo mais externo do que necessariamente interno. Mas antes, se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você já faz parte da nossa família, muito obrigada, que Deus abençoe sempre a sua vida e que você seja imensamente feliz. É isso que eu desejo para você. Quer uma consulta comigo? É só você encaminhar uma mensagem, nosso WhatsApp está aqui na tela. E também eu quero te convidar para responder uma pesquisa. Você acha que tem algum tipo de mediunidade? Você já viveu alguma experiência mediúnica? Então vamos lá, porque o nosso primeiro vídeo de hoje vai falar sobre mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade, né? Uma faculdade que está ligado ao psicológico, que está ligado à psique humana. E aí quando a gente fala de psique, se você for levar um pouco mais a fundo lá na Grécia, você vai ver que psique nada mais era do que o estudo da alma. E aí o ser humano de hoje, depois de Freud, né, que vamos pegar Freud como esse principal estudioso da mente humana. Só que na verdade Freud não foi o primeiro estudioso da mente humana, mas a psicologia ela cresceu por causa de Freud. E por que é importante a gente falar de psicologia e mediunidade? Uma coisa não anda fora da outra. Por quê? O cérebro humano ele é igual. O cérebro humano, se você for analisar a anatomia do cérebro humano, você vai se deparar com a mesma fisionomia, alguns menores, outros maiores, mas a estrutura cerebral do ser humano é a mesma coisa. O que muda são as atividades cerebrais. Então eu quero deixar bem claro para você que nesse nosso especial sobre médiuns nós vamos falar sobre psique, nós vamos falar sobre arquétipos, nós vamos falar sobre consciência, nós vamos falar sobre inconsciente, enfim, é muito conteúdo, mas a gente vai falar nisso todos os domingos, tá certo? Então fique ligado aqui no nosso canal. Vamos falar então sobre mediunidade. E aí você me fala, quando é que surgem os primeiros sinais mediúnicos? Não tem uma data certa para ele acontecer, não tem uma idade certa para ele acontecer. Algumas pessoas começam com seu grau de mediunidade já na infância, outras na adolescência, outras na fase adulta e outras pessoas já em uma idade mais avançada. Em uma idade mais avançada, é quase que impossível durante todo esse percurso a pessoa nunca ter se deparado com um fenômeno mediúnico. Você me pergunta se você hoje, de repente, não tem uma faculdade mediúnica, se você pode desenvolver essa mediunidade não a tendo. E eu digo para você que não. Cada pessoa tem um senso, cada pessoa tem
um receptador totalmente diferente de tudo aquilo que é energia e de tudo aquilo que está à sua volta. A mediunidade, geralmente ela tem um start, geralmente ela acontece em uma necessidade de mudança. Você já passou às vezes por uma crise e aí essas crises elas podem tanto vir do seu lado matrimonial, nos seus relacionamentos, no seu emprego, até mesmo uma crise com você mesmo. Você já parou para pensar sobre isso? Que muitas vezes quando você tem essa crise, é o momento que parece que tudo se abre. Você começa a ter uma nova percepção. E como saber se realmente você é médium? Não basta apenas você dizer o seguinte: olha, Kélida, eu vejo vultos. Olha, Kélida, eu escuto vozes. Ou às vezes eu tenho sonhos e esses sonhos acontecem. Isso são os sinais e os sintomas mais claros dentro da mediunidade. Mas de nada adianta você ter uma visão, você escutar, você sentir, se você não sabe como organizar tudo isso dentro da sua cabeça. Por que que isso é importante? Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque de nada adianta você ter uma mediunidade se dentro de você, lembra que eu falei que a gente vai falar muito sobre esse nominho? Dentro da sua psique, se as coisas não estão organizadas. E é daí que a gente percebe que muitas pessoas chegam e falam assim: eu estou com a minha mediunidade desequilibrada, ou as minhas entidades estão me prejudicando. E isso você já ouviu muito por aí. Tem até uma história que eu vou trazer essa análise mais profunda dessa história, né, que ganhou milhões aí de visualizações, e eu vou trazer essa história aqui para vocês no nosso canal ainda essa semana. Então, muitas pessoas chegam a falar isso: a minha mediunidade ela está desequilibrada. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é a sua mediunidade que está desequilibrada. Quem está desequilibrado ou desequilibrada, infelizmente eu tenho que te falar isso, é você. É você que precisa se equilibrar. E muitas vezes você acompanha, e se você é médium, se você de repente está dentro ali de uma casa espiritual, quando você chega nessa casa espiritual e você tem a primeira manifestação, qual é a primeira coisa que as pessoas falam para você? Você precisa desenvolver a sua mediunidade. Mas a pessoa não fala que você tem que desenvolver você, o seu mental, para depois desenvolver o seu corpo. Porque a mediunidade é espiritual, e aí nós temos a Terra, nós temos o plano espiritual e nós temos o plano do eu superior. E aí você que tem essa sensibilidade mediúnica, e a sensibilidade mediúnica elas são várias, né? Então a sensibilidade mediúnica, como que ela é analisada? Né? Não é porque você tem um trimelique que você é médium de incorporação. E aí eu falo isso com total consciência do que eu estou dizendo. Às vezes, esse trimelique, esse balançar da incorporação é algo que já está dentro do inconsciente. Então, você vê com esse balançar do corpo: eu sou médium de incorporação, mas às vezes não. Às vezes você é um médium de escrita, às vezes você é um médium de psicofonia, de clareaudiência, de clarividência, de vidência. Então existem muitas faculdades mediúnicas que precisam ser analisadas. Existe uma questão muito ligada com a mediunidade e aquela percepção que você tem de você mesmo. E é aí que eu falo, não adianta você querer desenvolver uma mediunidade se você não quer desenvolver você mesmo e você mesma, porque daí vem as reclamações. Eu achei que depois que eu assumisse a minha mediunidade, a minha vida mudaria. Mas a sua vida, ela muda se você muda. A sua mediunidade, ela só consegue oferecer para você todos os benefícios do equilíbrio pessoal, se você busca esse equilíbrio pessoal. Então veja bem, a mediunidade não é uma moeda de troca e nunca será uma moeda de troca. Então antes até mesmo de você analisar essa figura mediúnica, antes de você adentrar dentro de um curso de mediunidade, antes de você estudar sobre a mediunidade, vamos botar em ordem
tudo isso aqui. Por quê? Se você entra em ressonância com uma energia que está em ressonância com você, e se você está totalmente fora do padrão vibracional para fazer a atração de um espírito iluminado, o que vai acontecer? Você só vai atrair coisas que estão dentro da sua sintonia. E é aí que você chega e diz: a minha mediunidade está desequilibrada. Mas que na verdade não é a mediunidade. Os guias, eles nunca são desequilibrados. Então é por isso que você precisa buscar esse conhecimento primeiramente com você. Entender. Então, se você tem esses sintomas, né? Se você tem sonhos, se você tem de repente uma percepção, uma visão, se você tem uma audição, a primeira coisa que você tem que entender é que você não é uma pessoa em desequilíbrio psíquico. Você é uma pessoa que está em um processo de aprendizado e de start mediúnico. E a mediunidade, ela só é compreendida se ela for estudada. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco? Você atrai aquilo que você emite, não é verdade? Então aí você me fala, tem um obsessor comigo. Antes desse obsessor chegar em você, você abriu uma porta, não é verdade? Por quê? Eis que esse obsessor chega perto. Se a sua porta, se o seu equilíbrio, se o seu psique, lembra que eu estou falando para você que a gente vai falar muito sobre isso, se o seu psique ele está blindado, esse obsessor não chega. Porque a sua energia, ela vibra de acordo com aquilo que você transmite. Então, por isso que às vezes você encontra sim médiuns com esse desequilíbrio, vamos chamar assim, mediúnico, né? Que vive tendo ataques. E aí as pessoas falam assim para mim, eu caio em qualquer lugar, né? Eu tenho incorporação em qualquer lugar. Isso não é do guia, isso é seu. E é isso que precisa ser cuidado. Então não existe mediunidade que prejudica. O que existe é o que você está deixando prejudicar você. Não existe entidade ruim. O que existe é a forma com que você está enxergando a mediunidade. Tanto que existem pessoas que nem usam a palavra mediunidade. Ou falam aquele negócio lá, ou fala de possessão, né? Ou fala de coisas que não é de Deus, né? E aí, às vezes você tem uma experiência mediúnica, você conta para alguém que essa experiência mediúnica aconteceu, a pessoa já entra em pânico. Meu Deus, o meu filho está ouvindo vozes. Meu Deus, a minha filha está vendo vultos, né? Tá ficando louco, tá ficando louca. E aí leva você a um médico, o médico medica você e aí entra naquele ciclo, né? Mediunidade é o alinhamento do seu equilíbrio psíquico, do seu equilíbrio de vida, do seu equilíbrio pessoal, ou seja, a mediunidade que você tem e a mediunidade que você deseja ter, ela só vai realmente entrar dentro da sua ressonância se você se preparar para essa mediunidade. Existem vários tipos, como eu falei para vocês, de faculdades mediúnicas. Então, se você é médium, se você de repente percebe que você tem essa mediunidade, você não está sabendo lidar com esses primeiros sinais, ou às vezes você já é um médium que está trabalhando, mas não sabe lidar com o que está acontecendo com você, vamos começar a olhar você fora da mediunidade, fora da espiritualidade, e vamos começar a olhar para dentro de você. Você já chegou e já percebeu que eu já falei em muitos vídeos por aqui que existe aquela situação, a culpa sempre é do outro, a culpa nunca é minha. Mas veja bem, quem põe ordem na sua casa é você. Quem põe ordem na sua casa é a sua intenção e o desejo de crescer. Então, se você quer acompanhar mais vídeos aqui da nossa série Médiuns, é só você se conectar aqui no nosso canal todos os domingos que a gente vai trazer assuntos para você. A mediunidade é uma faculdade belíssima que você pode ajudar os outros e, claro, você mesmo e você mesma. Mas antes é preciso entender o ser humano que está sendo o mediador de toda essa comunicação.
Meu nome é Cigana Kelly, eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.